Hoje quero contar para vocês uma história que vai tocar o coração. Em Tentando um Milagre, a noite em que quase desistiram, vamos acompanhar um casal que está passando por um momento bem difícil. Eles estão tão cansados de esperar e, numa noite cheia de dúvidas e lágrimas, quase decidem desistir do sonho de ser pais. Vamos juntas ver como o amor deles pode ser a luz no fim do túnel, mesmo quando tudo parece perdido. Andrei e Helena chegaram em casa após a consulta médica. O silêncio que preenchia o ambiente era denso, quase palpável. A luz da sala parecia mais fria e o eco das palavras do médico ainda ressoava na mente de ambos. Andrei jogou a mochila no sofá e passou a mão pelos cabelos, uma expressão de frustração estampada em seu rosto. "Não posso acreditar que ele disse isso", murmurou, olhando para o chão. Helena, por sua vez, não conseguia desviar o olhar da janela. A chuva fina lá fora parecia refletir seu estado emocional. As gotas deslizavam pelo vidro, assim como as lágrimas que ela tentava conter. "Ele foi claro, Andrei. Não podemos ignorar o que foi dito", respondeu, a voz tremendo enquanto se virava para encará-lo. "Mas isso não significa que devemos desistir", retorquiu Andrei, a voz se elevando. "Ainda temos opções. Podemos tentar mais uma vez ou procurar outro médico. E se não funcionar? E se não houver mais esperanças?" Interrompeu ela, a frustração transbordando em suas palavras. "Você não entende, não é só sobre tentar. É sobre o que isso significa para nós, para mim. Cada tentativa é uma nova decepção." O ar entre eles pesava com a tensão. Andrei sentiu seu coração apertar ao ver a dor nos olhos de Helena. Era uma batalha constante entre a esperança e o desespero, e ele não sabia mais como consolá-la. "Helena, você não está sozinha nisso. Eu estou aqui, nós estamos juntos nessa." Ele se aproximou, colocando a mão gentilmente em seu ombro. "Juntos? Você não sabe o que isso significa para mim", ela disse, se afastando de seu toque. "Eu sinto que estou falhando como mulher, como esposa. A pressão de todos nos cercando é insuportável." "Você não está falhando. Ninguém pode nos forçar a ser pais da maneira como eles querem. Devemos decidir isso por nós mesmos, sem influências externas", Andrei respondeu, sua voz cheia de determinação. Mas, no fundo, ele também sentia o peso das expectativas familiares, como se uma sombra estivesse constantemente pairando sobre eles. Os pensamentos de Helena se agitaram. Era verdade que a pressão vinha de todos os lados: amigos, familiares, até mesmo colegas de trabalho. Cada vez que alguém perguntava quando teriam filhos, era como se uma faca a atravessasse. "E se nunca conseguirmos? O que acontece conosco então, Andrei?" Ela se sentou no sofá, a cabeça entre as mãos, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. "Não podemos pensar assim", ele disse, se sentando ao seu lado, tentando enxugar suas lágrimas. "Precisamos ter fé. O amor que temos um pelo outro é mais importante do que qualquer coisa. Precisamos nos apoiar, não nos culpar." "E se esse amor não for suficiente?", ela sussurrou, a vulnerabilidade em sua voz quebrando ainda mais o coração dele. Andrei respirou fundo, sentindo o peso da dúvida que a envolvia. Ele percebeu que, para Helena, o sonho de ser mãe não era apenas uma questão de desejo, mas uma parte de sua identidade que estava sendo ameaçada. O telefone tocou, interrompendo um momento tenso. Andrei olhou para a tela e viu que era sua mãe. Ele hesitou, sem saber se deveria atender, mas acabou ignorando a chamada. "Não agora", murmurou, sentindo que não tinha forças para lidar com mais perguntas indelicadas. A noite se arrastou e eles continuaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A atmosfera estava carregada de emoções não ditas e medos ocultos. Andrei se perguntava se conseguiria encontrar uma solução, enquanto Helena lutava contra a sensação de inadequação que a consumia. O que deveria ser um momento de união estava se transformando em um abismo entre eles. "Precisamos falar com alguém", sugere Andrei, quebrando o silêncio. "Talvez um especialista em fertilidade ou um conselheiro. Não podemos continuar assim, sem direção." Helena levantou os olhos, a esperança piscando por um breve momento. "Você realmente acha que isso pode ajudar?", ela perguntou, com um misto de dúvida e anseio. "Eu quero tentar. Por nós, por nosso futuro", ele respondeu, segurando sua mão. "Vamos buscar um caminho juntos, Helena. Não desista de nós." Ela olhou para ele, a insegurança ainda presente, mas uma pequena chama de esperança começava a brilhar. "Está bem", ela disse finalmente, com um suspiro pesado. "Mas se isso não funcionar, vamos lidar com isso quando chegar a hora", Andrei interrompeu, determinado.
Por agora, vamos focar em um passo de cada vez. E embora o futuro fosse incerto, naquele momento a ideia de enfrentar a adversidade juntos parecia ser uma luz no fim do túnel. O sol da manhã entrava pelas janelas da pequena sala de estar de Andrei e Helena, mas a atmosfera estava longe de ser iluminada. Com as mãos inquietas, Andrei segurava o telefone, observando Helena, que sentada no sofá, olhava pela janela com um semblante distante. Era hora de tomar uma decisão, e a sugestão de Andrei para procurarem um especialista em fertilidade pairava no ar como uma nuvem carregada de incertezas. Helena, eu realmente acho que devemos tentar. Este médico tem uma boa reputação e talvez ele possa nos ajudar, Andrei disse, tentando conter a ansiedade em sua voz. Helena virou-se lentamente, seus olhos refletindo uma mistura de esperança e ceticismo. E se não funcionar, Andrei? E se sairmos de lá novamente com as mãos vazias? Eu não sei se consigo enfrentar mais uma decepção, ela respondeu, a voz embargada. Eu entendo, mas não podemos desistir sem tentar. Não seria justo com nós mesmos, ele insistiu, sentando-se ao lado dela. Vamos fazer isso juntos. Prometo que estarei ao seu lado, não importa o que acontecer. Ela respirou fundo, ponderando as palavras dele. A ideia de buscar ajuda soava como uma luz no fim do túnel, mas o medo de mais uma decepção a paralisava. Por um momento, o silêncio se instalou entre eles, até que finalmente Helena assentiu com a cabeça. Está bem, vamos agendar a consulta. A conversa seguiu para a organização do que viriam a fazer. Eles pegaram o celular e, com mãos trêmulas, marcaram a consulta. O ato de agendar a visita ao especialista parecia uma pequena vitória, mas a tensão ainda estava presente, uma sombra que não se dissipava. Andrei, percebendo a inquietação de Helena, tentou provocá-la um pouco. Você sabe, se tudo der certo, poderemos escolher nomes e preparar o quarto do bebê, disse ele, tentando trazer um pouco de leveza à situação. Se tudo der certo, Helena murmurou com um sorriso tímido, mas rapidamente seu olhar se tornou sério novamente. E se não der? A preocupação na voz dela fez o coração de Andrei apertar. Vamos focar no positivo, certo? Um dia de cada vez. O dia da consulta chegou e a tensão estava palpável enquanto eles dirigiam até o consultório. No caminho, o carro começou a tremer de forma estranha antes de parar repentinamente no meio da estrada. Não, não, não! Agora não! Andrei exclamou, batendo as mãos no volante em frustração. Que droga! Você tem certeza de que ainda podemos consertar isso? Estamos quase atrasados, Helena disse, seu tom agudo denunciando o nervosismo. Vou verificar o que está acontecendo, Andrei respondeu, descendo do carro e abrindo o capô. O calor do motor emanava e ele esfregou a testa, suando. Parece que a bateria morreu. Não posso acreditar que isso está acontecendo agora. Talvez devêssemos chamar um táxi, sugeriu Helena, desesperada. Não podemos perder essa oportunidade. Vou tentar ligar para alguém da oficina. Fique dentro do carro, Andrei disse, pegando o celular. Enquanto ele fazia a ligação, Helena olhou para o céu, tentando se acalmar. A ansiedade a consumia, e ela se perguntava se toda essa pressão era realmente o que eles queriam. Quando Andrei voltou, seu rosto mostrava um misto de determinação e frustração. Conseguimos um mecânico, mas vai demorar um pouco. Precisamos esperar, ele disse. Esperar? Isso é o que precisamos fazer agora? Helena respondeu, a voz carregada de ironia. Eu sei que você está nervosa, mas precisamos acreditar que tudo vai dar certo. Andrei tentou acalmá-la. A discussão se tornou mais intensa e a tensão entre eles aumentou ainda mais. Quando finalmente chegaram ao consultório, estavam atrasados e ambos estavam visivelmente nervosos. O médico os recebeu com um sorriso acolhedor, mas suas perguntas começaram a criar um clima desconfortável na sala. Como vocês chegaram a essa decisão? Perguntou o médico, observando atentamente os rostos deles. Andrei, tentando se manter firme, começou a explicar a situação, mas Helena o interrompeu. Estamos aqui porque estamos tentando ter um filho, mas não tem sido fácil, ela disse, a voz tremendo. O médico fez algumas perguntas sobre o histórico médico deles, e a tensão na sala aumentou a cada resposta. As inseguranças de Helena começaram a emergir, e ela sentiu como se estivesse se exposto a um exame, não apenas de sua saúde, mas de sua capacidade de ser mãe. Quando a consulta terminou, Helena sentiu-se exausta, como se tivessem passado por um furacão. Eu não sei se consigo fazer isso novamente, disse ela, enquanto caminhavam para o carro. Andrei, desolado, tentou convencê-la do contrário, mas as palavras pareciam ter pouco efeito.
Helena, não podemos desistir, por favor. Estamos tão perto de encontrar uma solução. Eu só não quero mais sofrer, Andrei, ela respondeu, lágrimas nos olhos. E se isso tudo não der certo, o que vamos fazer então? O silêncio que se seguiu e o olhar perdido de Helena fizeram o coração de Andrei se apertar. Ele sentiu como se estivesse à beira de um abismo, sem saber como puxá-la de volta. A relação deles estava mais frágil do que nunca, e a incerteza do futuro parecia um peso insuportável sobre seus ombros. Eu não sei o que fazer, mas não quero que isso nos separe, ele murmurou, a voz baixa e cheia de dor. A noite estava apenas começando, mas a escuridão já se fazia presente em suas almas. Naquela noite solitária, Andrei se viu perdido em pensamentos enquanto caminhava pela casa. As paredes, antes cheias de risos e sonhos, agora pareciam ecoar a dor e a angústia que permeavam o relacionamento dele e de Helena. Ao passar pelo escritório, algo chamou sua atenção. Um diário meio escondido sob uma pilha de papéis. Era o diário de Helena. Ele hesitou por um instante, mas a curiosidade o venceu. Com cuidado, ele abriu o caderno e começou a ler. As palavras escritas por Helena eram um reflexo profundo de sua alma. Andrei podia sentir a fragilidade de seus sonhos ali, expostos em cada página. Sonho em ser mãe, ela escrevera em uma das primeiras folhas. A dor da espera é insuportável. Às vezes, sinto que estou perdendo Andrei, que ele não consegue me ver além da mulher que não pode dar filhos. O coração de Andrei apertou com a intensidade daquela revelação. Ele nunca imaginara que Helena se sentisse tão sozinha em meio a tudo aquilo. Se não conseguirmos, o que será de nós? Ele leu em outra passagem. O desespero e a insegurança que a envolviam eram palpáveis. Andrei, tomado por uma onda de empatia, sentiu uma determinação crescente. Ele precisava fazer algo. Precisava mostrar a ela que não estava sozinho nessa jornada. Com o diário ainda em mãos, ele se sentou no sofá, tentando organizar seus pensamentos. No dia seguinte, a luz da manhã trouxe consigo uma nova energia. Andrei decidiu que era hora de agir. Ele começou a pesquisar sobre adoção e até mesmo surrogacia. As informações que encontrou eram variadas e, por um lado, animadoras. Mas havia um medo latente dentro dele. E se Helena não quisesse ouvir sobre isso? E se ela o visse como alguém que estava tentando forçá-la a seguir um caminho que ela não queria? A ideia de mais uma briga parecia insuportável. Enquanto isso, Helena também lutava com seus próprios demônios. A inquietação não a deixava em paz, e ela percebeu que seu ciclo menstrual estava irregular. A ansiedade a consumia. Com o coração pesado, decidiu procurar conforto em uma amiga próxima, Ana. Elas se encontraram em um café acolhedor, onde a atmosfera era repleta de risos e conversas despreocupadas. Mas Helena não conseguia se desprender de suas preocupações. Helena, você precisa ser mais aberta com Andrei sobre o que está sentindo, sugeriu Ana, enquanto mexia em sua xícara de café. Ele ama você e quer ajudar, mas precisa saber o que está acontecendo na sua mente. Eu sei, mas tenho medo de que ele não entenda. Ele já está tão frustrado, respondeu Helena, olhando para o chão, como se as respostas estivessem ali, escondidas entre as pedras do calçamento. Às vezes a comunicação é a única maneira de vocês se encontrarem de novo. Você tem que confiar nele. Ana insistiu, olhando nos olhos de Helena com compreensão. Vocês são uma equipe, e é hora de se unirem mais do que nunca. Aquelas palavras ecoaram na mente de Helena enquanto ela caminhava de volta para casa. Ao abrir a porta, viu Andrei sentado à mesa, absorto em seu laptop. O coração dela acelerou. Era o momento. Precisava falar, precisava abrir seu coração. Mas o medo do que poderia acontecer a paralisava. Oi, amor, Andrei disse, olhando para cima. Havia um brilho de esperança em seus olhos, algo que Helena não conseguia entender completamente. Eu estava pensando sobre nós. Ela sentiu uma onda de coragem e decidiu que era hora de agir. Andrei, precisamos conversar, sobre tudo. Ele assentiu, um misto de ansiedade e expectativa no rosto. Claro, o que está acontecendo? Helena respirou fundo, sentindo que cada palavra seria uma ponte entre eles. Eu não sei se estou pronta para mais uma tentativa de gravidez, mas preciso que você saiba o quanto isso me machuca. Eu não quero que isso nos separe. Andrei a olhou profundamente, percebendo que, por trás daquela frase simples, havia todo o peso da dor e da luta que ambos enfrentavam. Eu também não quero isso, Helena. Nós vamos encontrar um caminho, juntos. Ali, naquele pequeno espaço, ambos estavam à beira de uma nova possibilidade, mas a incerteza ainda pairava no ar.
As vozes de seus medos ainda ecoavam, mas havia uma luz começando a brilhar entre eles, uma luz que prometia esperança e compreensão. A tempestade rugia lá fora, e a casa de Andrei e Helena ressoava com os ecos de um desentendimento que parecia não ter fim. Os relâmpagos iluminavam o ambiente, refletindo a tensão entre o casal. Helena, com lágrimas nos olhos, encarava Andrei, que estava paralisado pela surpresa. A conversa sobre adoção e surrogacia tinha tomado um rumo inesperado, e a insegurança dela se manifestava em cada palavra. "Você não entende, Andrei", Helena exclamou, sua voz quase se perdendo no estrondo do trovão. "Você está tão focado em buscar alternativas que está esquecendo o que realmente importa. E o que eu quero é ter uma família, não um plano B." Andrei, tentando manter a calma, respondeu: "Helena, eu só quero que a gente tenha uma chance. Não estou desistindo de você, nem de nós. Apenas estou tentando encontrar um caminho que nos faça felizes." "Feliz? Você acha que isso me faz feliz?" Ela se virou, evitando olhar diretamente para ele. "Estar em uma sala com estranhos discutindo sobre o que fazer com um filho que não é nosso? Isso não é o que eu sonhei para a minha vida." O silêncio se instalou por um breve momento, interrompido apenas pelo som da chuva batendo nas janelas. Andrei se aproximou, buscando o olhar dela, mas Helena desviou o rosto. Ele sabia que as palavras dele, embora bem intencionadas, não estavam alcançando seu coração. "Precisamos conversar sobre isso, Helena. Não podemos simplesmente ignorar as opções que temos. A adoção pode ser uma maneira de construirmos a família que sempre quisemos." Helena se virou, agora com a tristeza estampada em seu rosto. "E se eu não conseguir lidar com isso? E se isso só piorar tudo entre nós? Estou com medo, Andrei. Medo de que isso nos afaste ainda mais." As palavras dela cortaram Andrei como uma faca. Ele sabia que a dor dela era profunda e que muitas vezes as soluções que ele apresentava eram vistas como meras tentativas de minimizar a situação. "Não quero que isso nos afaste", ele disse, a voz embargada. "Quero que enfrentemos isso juntos, mas precisamos ser sinceros um com o outro. Eu não sei se consigo ser honesta, Andrei." O desespero em sua voz era palpável. "Às vezes, a única coisa que consigo pensar é que talvez seja melhor se a gente se separar, para não machucar mais um ao outro." A declaração a deixou em silêncio e, pela primeira vez, Andrei sentiu um frio na espinha. "Você está falando sério?" Sua voz era um sussurro. "Acha mesmo que isso seria a solução? Desistir um do outro?" O olhar de Helena se suavizou por um momento, mas a tempestade que rugia lá fora parecia refletir a tempestade interna que ambos enfrentavam. "Eu não sei, Andrei. Eu só sinto que estamos nos distanciando e talvez isso seja o melhor." A intensidade da conversa fez com que Andrei se sentisse perdido. Ele se afastou, tentando processar as palavras dela quando uma onda de frustração tomou conta dele. "Não podemos simplesmente jogar tudo para o alto. Eu amo você e eu quero lutar por nós. Mas precisamos encontrar um caminho que funcione para os dois." O clima pesado da discussão pairava no ar, e longe de resolver as coisas, apenas havia intensificado a dor que ambos sentiam. A luz de um relâmpago iluminou o rosto de Andrei, revelando a luta interna que ele também enfrentava. Ele sentia que estava perdendo Helena, e isso o deixava devastado. Em um momento de fraqueza, Andrei decidiu que precisava de um tempo para se afastar daquela atmosfera sufocante. "Preciso sair um pouco", ele declarou, sem olhar para ela. "Preciso pensar. Não quero fazer nada que possa machucar ainda mais." Helena o observou enquanto ele saía, o coração pesado. A porta se fechou com um estrondo e ela se sentou no sofá, sentindo-se completamente sozinha. A tempestade lá fora parecia um reflexo de sua vida, caótica e sem controle. Andrei, por sua vez, se dirigiu ao bar que costumava frequentar com os amigos. Ele precisava de um escape, mesmo que temporário. A bebida ajudava a anestesiar a dor, mas não resolvia os problemas que o assombravam. Assim que entrou, sentiu o olhar de um velho amigo, Mihai, que estava ali, como sempre, em busca de um pouco de conforto em um copo. "Ei, Andrei, o que aconteceu? Você parece um fantasma", Mihai comentou, já sabendo que a vida de Andrei havia sido um campo de batalha ultimamente. "Ah, só problemas em casa", Andrei respondeu, pedindo uma bebida. "Helena e eu estamos passando por um momento difícil. A pressão, a expectativa, tudo isso está nos destruindo." Mihai sorriu, mas o sorriso não chegava aos olhos. "Eu conheço bem essa história. A vida de casado é cheia de desafios. Você já pensou em conversar com ela de maneira mais aberta?
Às vezes, ser honesto sobre suas próprias inseguranças pode ajudar. Andrei olhou para o copo, refletindo sobre as palavras do amigo. Ele sabia que Mihai tinha razão, mas a insegurança de Helena pesava sobre ele como uma sombra. É difícil, Mihai. Às vezes sinto que cada conversa só piora as coisas. Não quero causar mais dor a ela. Mas a dor já está presente, meu amigo. E a única maneira de superá-la é enfrentá-la juntos. Não adianta se esconder atrás de um copo, Mihai disse, levantando o copo em um brinde silencioso. As palavras de Mihai ressoaram na mente de Andrei enquanto ele tomava um gole, sentindo o ardor da bebida. Ele sabia que precisava voltar para casa, enfrentar a tempestade e lutar por Helena. Afinal, o amor que sentia por ela era a única coisa que realmente importava. Mas, por enquanto, ele se permitiu afundar em seus pensamentos, esperando que a tempestade lá fora se acalmasse, assim como a tempestade em seu coração. Andrei acordou naquela manhã com um peso no coração. A briga da noite anterior ainda ressoava em sua mente, e ele sabia que precisava fazer algo para tentar reparar o que estava se quebrando entre ele e Helena. Com determinação, decidiu preparar um café da manhã especial. Enquanto os cheiros do pão tostado e do café fresco preenchiam a cozinha, ele sentou-se à mesa e começou a escrever uma carta. Querida Helena, começou ele, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Sei que as coisas não têm sido fáceis para nós. Estou verdadeiramente arrependido pelas coisas que disse e pela forma como deixei nossa dor nos separar. Eu te amo mais do que qualquer coisa e quero que saibas que estou aqui ao seu lado para enfrentarmos isso juntos. As palavras fluíam e a cada frase ele sentia um pouco do peso se dissipar. Terminou a carta com um simples, mas sincero, com amor, Andrei. Assim que a mesa estava posta, Andrei respirou fundo e se dirigiu até o quarto. A expectativa de ver Helena sorrindo para ele, ao invés de chorando, era o que ele mais desejava. No entanto, ao abrir a porta, seu coração afundou. Helena estava sentada na beira da cama, com os olhos vermelhos e inchados, e lágrimas escorriam pelo seu rosto. Helena, começou ele, mas a visão dela o fez hesitar. Ele sabia que aquele momento exigia mais do que palavras vazias. O que aconteceu? Ela olhou para cima, e a dor em seus olhos era como uma faca que cortava seu peito. Eu fiz um teste de gravidez, disse ela, a voz trêmula. É negativo. As palavras saíram como um sussurro, mas o impacto foi devastador. Andrei sentiu uma onda de impotência. Ele se aproximou, sentando-se ao seu lado e envolvendo-o em seus braços, tentando oferecer algum consolo. Eu sinto muito, meu amor, ele murmurou, acariciando seu cabelo. Sinto muito por tudo isso, por não conseguirmos, por não sermos o que esperávamos. Helena se encolheu contra ele, buscando conforto em seu toque. Eu não sei como continuar. A pressão, a dor, é tudo tão pesado. Sinto que estou me afundando, Andrei. E eu não sei se isso é algo que eu posso suportar por mais tempo. Podemos descobrir isso juntos, Andrei disse, sua voz firme, embora o medo estivesse à espreita em seu coração. Eu não vou desistir de nós. Não importa quantas vezes falhemos, quero tentar novamente, seja lá como isso for. Olhando profundamente em seus olhos, ele viu uma pequena centelha de esperança se acender. O que você quer dizer com isso? Helena perguntou, um pouco confusa. Quero dizer que podemos considerar outras formas de construir uma família, como a adoção. Já pensou nisso antes? Não precisamos seguir o caminho tradicional se isso não está funcionando para nós. Helena hesitou por um instante e o silêncio se estendeu entre eles, pesado, mas também carregado de uma nova possibilidade. A adoção? Ela murmurou, como se a palavra estivesse sendo testada em sua língua. Mas e se? E se não for a mesma coisa? E se eu não conseguir amar uma criança que não é biológica? Andrei apertou sua mão. Helena, ser pai ou mãe não é sobre genética. É sobre amor, compromisso e a vontade de cuidar. Eu acredito que podemos encontrar felicidade assim. Mas, claro, só se você estiver disposta a considerar. Ela olhou para ele e a luta interna estava evidente em seu rosto. Eu não sei, Andrei. É tudo tão confuso. A dor de não sermos capazes de ter o que sempre sonhamos. Eu não sei se estou pronta para aceitar algo tão diferente. Andrei sentia a angústia dela, mas não podia deixar que a oportunidade de um novo caminho se esvaísse. Precisamos nos permitir sonhar de novo. Não estamos sozinhos nessa. Vamos juntos, passo a passo. Mas antes que pudessem continuar a conversa, o telefone de Helena começou a tocar, interrompendo o momento delicado. O olhar de ambos se cruzou e a tensão aumentou. Helena hesitou, mas finalmente atendeu.
A expressão em seu rosto mudou drasticamente ao ouvir o que a pessoa do outro lado dizia. Andrei não conseguia ouvir a conversa, mas a ansiedade no rosto de Helena era palpável. Você está falando sério? Isso é. E as palavras dela ficaram presas na garganta. Andrei ficou inquieto, a preocupação crescendo enquanto esperava que ela terminasse a ligação. A conversa que poderia mudar tudo estava prestes a acontecer. O telefone tocou, interrompendo o silêncio pesado que pairava sobre a sala. Helena, ainda com vestígio de lágrimas nos olhos, atendeu a chamada. Do outro lado, uma voz familiar, mais distante, a saudou com entusiasmo. Era uma conhecida de longa data, que, com um tom de alegria, anunciou que estava grávida. A felicidade na voz dela, no entanto, logo se dissipou ao revelar que ela e o marido não poderiam cuidar do bebê, resultado de complicações na gestação. Estamos procurando um lar amoroso para a criança, disse a mulher, e essas palavras soaram como um eco de esperança na mente de Helena. Andrei, que ouvira a conversa em um canto da sala, sentiu seu coração disparar. Ele e Helena trocaram olhares, um misto de incredulidade e expectativa. A ideia de se tornarem pais estava tão distante, tão cheia de dor e incertezas, mas agora parecia à sua porta, disfarçada de uma oportunidade inesperada. Você está bem? Perguntou Andrei, aproximando-se de Helena, que ainda segurava o telefone. Sim, estou. É só que não esperava ouvir isso, ela respondeu, a voz trêmula. O que você acha? Devemos considerar essa possibilidade. Sua insegurança era palpável, mas havia uma centelha de esperança em seus olhos. Eu acho que devemos, Helena. Isso pode ser o que estávamos esperando. Uma chance de sermos pais, disse Andrei, sentindo uma onda de emoção. Vamos conhecer a criança, precisamos ver como nos sentimos. A ideia de ver a criança trouxe uma nova tensão ao ar. Helena hesitava, lutando com o medo de se machucar novamente. A pressão de falhar mais uma vez a deixava inquieta. E se não for certo? E se nos apegarmos a ela e, de repente, tudo isso acabar? Perguntou, a preocupação transparecendo em sua voz. Andrei segurou sua mão, trazendo um conforto silencioso. Precisamos tentar, mesmo que seja difícil. O que temos a perder, além da esperança? Às vezes, é nas incertezas que encontramos os maiores milagres. Concordando relutantemente, Helena respirou fundo, decidida a enfrentar seus medos. Eles combinaram um horário para visitar a criança, que, segundo a mulher, estava em uma pequena instituição de acolhimento. O dia da visita chegou e, ao se aproximarem do local, Andrei e Helena sentiam uma mistura de ansiedade e expectativa. O que começara como uma possibilidade de dor e decepção, agora se tornava uma oportunidade que eles não podiam ignorar. Quando entraram na sala, o cheiro de talco e a luz suave que filtrava pelas janelas trouxeram um ar de tranquilidade. E então, ao ver a menina pela primeira vez, algo dentro de ambos mudou. A criança, com seus olhos grandes e curiosos, parecia irradiar uma inocência que iluminava o ambiente. Ela é linda, sussurrou Helena, envolvendo a menina em seus braços. A conexão foi instantânea. Andrei observava a cena, seu coração preenchido com uma sensação que não conseguia descrever. Era como se aquela pequena figura estivesse destinada a fazer parte de suas vidas. Mas quando Andrei se aproximou para segurar a menina, uma lembrança inquietante o atingiu como um raio. Ele se lembrou de uma antiga namorada, uma jovem que havia partilhado seus sonhos e tragicamente havia falecido durante o parto de uma menina. O choque foi avassalador. A menina em seus braços, com seus traços delicados e a fragilidade que a cercava, era um reflexo daquela história perdida, um eco de um passado que ele nunca poderia esquecer. Ela se parece com alguém que eu conhecia, murmurou Andrei, a voz embargada. Helena olhou para ele, os olhos arregalados, percebendo a gravidade da revelação. Como assim? Quem é? Perguntou confusa, mas com um fio de esperança ainda presente. Andrei hesitou, lutando contra as emoções que ameaçavam transbordar. Ela é a filha de uma ex-namorada minha. Ela morreu durante o parto. A revelação pairou no ar como um peso, e a sala se encheu de um silêncio profundo. Helena, absorvendo a informação, sentiu uma mistura de tristeza e compreensão. Oh, Andrei, isso muda tudo, disse ela, segurando a mão dele com firmeza. Mas isso não significa que não possamos acolhê-la. Ela pode ser sua filha, mas também pode ser nosso futuro. Andrei assentiu, sentindo que, apesar da dor do passado, havia uma oportunidade singular diante deles. Independentemente do que aconteceu antes, estamos juntos nisso. E se decidirmos seguir em frente, vamos fazer isso como uma família, juntos.
E assim, naquele momento de revelação e conexão, ambos perceberam que estavam prontos para enfrentar o que viesse, unindo-se em um novo caminho, mais forte e mais resiliente do que nunca.